Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? O mundo das finanças passou por mais uma super quarta essa semana. O Federal Reserve nos Estados Unidos deu aquele aceno que a galera estava querendo, dizendo que os 3 cortes nos juros ainda estão previstos para esse ano. Não precisa ficar nervoso, não vai ser só 2. A gente continua planejando cortar 3 vezes a taxa de juros. A decisão do FONC de manter essa taxa entre 5,25% e 5,5%, isso aí já é notícia velha, mas essa forma, como o Jerome Powell falou sobre o futuro, isso sim agradou os investidores, como eu estou dizendo para vocês. Por aqui o Copom também não ficou parado, cortou a taxa Selic para 10,75% ao ano. Todo mundo também já sabia que isso ia acontecer. O discurso do Banco Central, ele teve um tom um pouquinho mais duro, dando a entender que o próximo corte pode ser o último corte dessa série de meio ponto percentual. E o que tudo isso significa para o nosso tão querido Ibovespa? Será que esses 3 meses de janeiro até final de março agora era o tempo necessário que a Bolsa de Valores precisava para retomar o fôlego, continuar aquele rally e que parou em dezembro do ano passado? Ou não, ainda vai ficar de lado mais um pouquinho. Hoje a gente vai ver o que esperar da Bolsa de Valores, algumas ações com potencial de valorização em 2024, na minha opinião, e claro, a pergunta que não quer calar, vale 3 por esse preço? É hora de você encher o carrinho, passar longe? Vou ver outra ação de commodity que paga dividendos também, que muitos de vocês têm interesse, que eu sei, que já vem há algum tempo falando que eu estava considerando barato, parece que começou a andar. Quem já é de casa já sabe o que faz, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa comunidade, a nossa parceria. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado analista de valores imobiliários, também certificado pela APIMEC, para mais um vídeo. Com relação ao cenário macroeconômico, o que está acontecendo e o que eu acho é o seguinte: você tem taxa de juros nos Estados Unidos de 5,5%, agora com viés de queda, mantendo essas 3 cortes, essas 3 quedas esse ano. A gente já sabe o que esperar mais ou menos. Você tem conflitos prolongados na guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia, desentendimentos políticos entre os líderes globais, instabilidade no mercado de petróleo também, isso pode impactar a inflação a nível global. O Japão saindo de uma fase gigante de juros negativos, mais uma vez, pela primeira vez em muito tempo, inclusive o Japão saindo dessa fase de taxa de juros negativa. A China lidando ali com problemas no setor imobiliário, falência da Evergrande, possibilidade de crescer menos, pacotes de medidas para manter o crescimento econômico sendo anunciadas pelo governo. Ninguém sabe exatamente se pode ou não acreditar nisso. Peguei um resfriado aqui, minha voz não está ajudando, vocês me desculpem, mas continuando, nos Estados Unidos a gente tem um risco de recessão, é claro que existe, mas o mercado, de forma geral, parece que está apostando no famoso pouso suave da economia, que vai acontecer com expectativas do controle da inflação sendo endereçado e tudo mais. Na minha opinião, isso aqui é minha opinião, tá? Investidores em geral, lá nos Estados Unidos, sem querer perder essa oportunidade de bolsa subindo, tudo subindo por lá, estão mantendo os preços elevados, mas eu acho que a bolsa já subiu muito, sim. Não considero as ações americanas baratas pelo preço atual, só que por aqui, na nossa bolsa de valores, não que não faça sentido investir lá. Se você investe através de ETF, sempre faz sentido. Estamos falando de alocação, tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando também de alocação estratégica, são ativos internacionais. Mas eu acho que a bolsa lá deu uma esticada. Aqui no Brasil, eu ainda vejo a bolsa descontada. E se a Selic fecha o ano abaixo do esperado, como aconteceu em 2023, inclusive, a gente pode ter surpresas positivas. As projeções de alguns dos principais bancos e casas de análise no começo do ano apontavam para quê? Para o Ibovespa buscando 150 mil pontos no final de 2024. E agora, muita gente ainda segue otimista. Lembrando que eu sempre falo para vocês, você não deve investir confiando 100% cegamente nessas projeções, porque se isso muda, se a coisa não acontece, os economistas, as casas de análise, os youtubers, todo mundo, a gente muda as projeções, a gente muda as previsões e você toma na tarraqueta. Então,
ficar de olho e investir de modo que aconteça o que acontecer, você esteja protegido. Você tem que estar exposto, mas também nem tanto. A expectativa é de uma Selic em 9% no final do ano, de acordo com o Boletim Focus, mas como eu falei, pode ser que a gente seja surpreendido, um 8,5%, por que não? E a Bolsa de Valores tende a andar. O que eu acredito que realmente vai destravar a Bolsa de Valores por aqui é a taxa de juros nos Estados Unidos caindo, começando a cair. Se a gente tiver uma surpresa boa por lá, isso traz fluxo para países emergentes. E é esse fluxo que faz a nossa bolsa subir historicamente. É claro que a gente tem commodities também. Falando agora de algumas ações que eu acredito que tem potencial na nossa bolsa de valores, começando aqui por uma polêmica, Lojas Quero-Quero. Lojas Quero-Quero Varejo é uma varejista pequena, brasileira, atua principalmente no segmento de materiais de construção, mas também móveis, eletrodomésticos, utilidades domésticas. Vende um monte de coisa lá relacionado para você colocar dentro da sua casa. Ela foi fundada em 1967 no estado do Rio Grande do Sul e tem uma presença muito forte no sul do país, focada em atender quem? Classe média e baixa renda, oferecendo produtos e serviços a preços bem competitivos. É uma empresa que tem potencial de crescimento. Então já começa aí a análise, não é igual você analisar uma empresa que já está estabilizada, que já está na maturidade e paga dividendos. Não. Eu acho que ela vai ter sim, como já vem tendo, um começo de ano difícil, mas esse ano pode terminar mais interessante para a empresa. As ações já subiram quase 70% nos últimos 12 meses. Tá? Até os R$7, eu acho que ainda faz sentido essa ação com margem para comprar. Eu acho que é uma oportunidade, só que é muito arriscado. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também conhecido como EBITDA, ele chegou a passar de 100 milhões, crescimento de mais de 65%. EBITDA ajustado foi um pouquinho mais tímido, teve uma queda, mas eu acho que a empresa está no caminho certo. Se as coisas continuarem andando, as despesas operacionais caíram, a dívida líquida caiu, porque varejo, a Selic caindo, isso ajuda a dar um fôlego ali. Ela encerrou 2023 com mais de 550 lojas, inaugurou 28 novas lojas, fechou 5 lojas, sendo 8 lojas inauguradas, inclusive no último trimestre. No ano, eles tiveram um lucro líquido de 19,7 milhões, frente a um prejuízo de mais de 18 milhões em 2022. Então, o lucro líquido da empresa, como eu falei, é muito sensível ao cenário macroeconômico. Só que a receita vem crescendo, o lucro bruto também, o EBITDA se recuperando. Então, pode ser uma opção interessante. Só que é uma ação, como eu falei, de muito risco. Não é aquela ação de você apostar muita coisa, mas tem racional sim. Não é o mesmo que você acreditar na recuperação da Oi, por exemplo. Não tem nada a ver. Só que o foco dela é em cidades menores, onde ela consegue desbancar os pequenos varejistas do setor e também não briga tão diretamente com as grandes redes que a gente tem nas capitais. É uma empresa que tem potencial de crescimento. Como eu falei, se beneficia da queda da Selic, é um case de varejo, mas na minha visão com menos risco do que esse Magazine Luiza, esse tipo de coisa. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, estou dando a minha opinião. A próxima empresa que eu trouxe é Kepler 3, Kepler Weber. É fácil de você pegar a lógica por trás desse case. Já falei aqui em algumas outras vezes aqui no canal. O setor agro do Brasil é uma potência, não só no Brasil, como global. Você tem produtividade agrícola muito forte aqui, que supera com facilidade a média mundial, e a gente cresce no ritmo de mais de 3% ao ano. O Brasil é uma potência no agro e se destaca especialmente na produção de grãos, que está crescendo a uma taxa de mais de 5,5% ao ano. Só que esse crescimento do agro, ele acaba tendo alguns desafios, e um desses desafios é justamente a capacidade de armazenamento de grãos do país, que não consegue acompanhar o ritmo de produção e, na verdade, já está atrás. Então, além da gente estar bem atrasado, bem defasado, o brasileiro ele estoca grão no tempo, ali ao ar livre, a gente não tem capacidade de acompanhar. Então, o Brasil ele tem uma infraestrutura de armazenagem que deixa muito a desejar quando a gente compara com os gigantes do setor agrícola a nível mundial. Então, essa necessidade, digamos assim, é justamente uma das faixas da avenida de crescimento da Kepler
Weber. Interessante você ver justamente essa relação entre os segmentos, né? Você tem uma empresa que se beneficia do crescimento do agronegócio e que tem como crescer justamente em cima de algo que é um desafio, uma dificuldade para o setor. Os segmentos se interligam ali, um resolvendo a dor do outro, as empresas crescem juntas, é assim que a economia funciona. Então, uma empresa reconhecida como referência, a Kepler Weber, em vários centros de distribuição na América Latina. Um outro ponto positivo dela, como eu falei, é a força que ela tem no segmento de reposição, serviços, uma receita mais recorrente, segmentos de automação, monitoramento, controle de armazenagens de grãos. Isso vem crescendo a taxas altas, a empresa vem crescendo nisso. A empresa tem tudo para manter essa expansão e para ficar ainda melhor aqui o case, ela opera com uma estrutura de capital mais enxuta, mais eficiente, não é aquela empresa intensiva em capital. Então, os clientes, eles pagam quase todo o valor antes de receberem os equipamentos instalados. Então, o ciclo financeiro dela é saudável. É diferente, por exemplo, de uma empresa que ela precisa produzir e entregar para receber a prazo, que é mais ou menos ali o que acontece no varejo, sendo que as empresas não produzem, né? Elas só revendem e dão aquele prazo. Então é mais ou menos isso. Ela tem essa vantagem financeira, que é o oposto. O que acontece na Ambev também, que tem muita vantagem competitiva com clientes e fornecedores. Você consegue vender, entregar, receber antes de você entregar. Então você tem essa folga ali, você não é tão intensivo em capital. Essa característica também ajuda para que as ações da empresa consigam crescer, se valorizar, ao mesmo tempo que pagam dividendos bem interessantes para quem busca rendimento com dividendo. Crescimento e dividendo é o que a gente tem dentro dessa empresa aqui, dentro dessa ação. Então pode ser aquele caso clássico de ação com dividendos consistentes e crescentes nos próximos anos. Então, aquele exemplo clássico, né, de quando perguntam, mas um dividend yield de 8,19% com a Selic de 10,75%, para que vale a pena? Esses dividendos, eles tendem a crescer ao longo do tempo. Então pode ser, como eu falei, aquele caso clássico de uma ação com dividendos consistentes e crescentes nos próximos anos. A empresa ela já está preparada e posicionada para atender essa demanda crescente por soluções de armazenagem no Brasil e ela tem solidez, inclusive, para superar os ciclos desse setor até lá. Então, se o agro passa por um ano difícil em 2024, 2025, a empresa ela tem solidez para superar e que o agro brasileiro vai seguir forte, eficiente, competitivo ao longo dos próximos anos e décadas. Eu acho que ninguém duvida disso. Outra empresa que eu gostaria de trazer é a Klabin, a empresa de commodities. Faz tempo que eu venho falando, tá barata, ninguém quer. Parece que todo mundo está deixando para comprar depois que as ações baterem 27, 28 reais. Quando estava em 20, 21 reais, eu gravei vários vídeos da Klabin, segui comprando. Agora parece que está andando. A Klabin ela é conhecida pela estratégia de investimentos da empresa de capital intensivo, que é necessária para ela desenvolver e expandir os seus projetos. Então, em 2023, ela apresentou uma alavancagem muito alta. Isso preocupou muita gente. Mas já era um cenário esperado, dado que a Klabin ela passa por um ciclo de investimento onde é aceitável essa alavancagem maior do que a média. É o que muita gente não entende. Mas, para mim, um dos principais desafios, eu vou explicar isso, mas para mim um dos principais desafios enfrentados pela empresa é o projeto Figueira nesse momento, que inclui a instalação de 2 onduladeiras, várias impressoras, toda a infraestrutura necessária e as áreas de suporte também ali. Então isso é um desafio porque você tem que ficar de olho tanto na desalavancagem da empresa, a empresa se alavancou para investir, e principalmente nos resultados que o projeto Figueira vai trazer, considerando que parte significativa da alavancagem atual foi para financiar esse projeto. E por isso que eu falo, às vezes você vai olhar, por exemplo, o ROI de uma empresa. Eu só compro empresa com ROI maior do que tal percentual. Mas isso não é ao pé da letra. Quando você vai olhar, a não ser que você consiga fazer esse ROI ajustado, o que é difícil para o investidor iniciante, para quem não tem muito conhecimento de contabilidade. A empresa até fornece isso, mas você também precisa ver até que ponto aquilo é confiável, porque ela não tem obrigação nenhuma, é uma medida contábil ali,
Mas você pega o ROI, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Quando a empresa ela está se financiando com dívida para investir em crescimento, que é o caso desse projeto, toda essa dívida maior, isso implica em despesas financeiras. Isso vai impactar a última linha do lucro líquido ali na DRE. Só que isso não está trazendo retorno ainda. Então o lucro líquido ele cai por conta da despesa financeira e não tem caixa sendo gerado, não tem lucro, entre aspas, sendo gerado também desses investimentos ainda. Quando ela se desalavanca, o que acontece? Você tem a despesa financeira diminuindo, menos caixa saindo para investimento e esses investimentos, essas operações entrando em funcionamento começam a trazer retorno. Então é o contrário. Só que o custo de capital para financiar a execução de um projeto desse é alta, não é baixa. O retorno que ele vai gerar depois é o que vai dizer se é um projeto que viável ou não. Uma empresa privada, como é o caso da Klabin e várias outras, é esperado que esse tipo de empresa sempre faça investimentos visando o lucro. Então a gente sabe, a Klabin, com um bom histórico que tem de alocação de capital, está visando isso. O mercado tem essa desconfiança com relação ao projeto Figueira, mas a gente precisa esperar. É justamente aí que tem aquela dúvida. Muita gente desconfia ali, não gosta de empresa estatal por isso. Por quê? Porque na estatal você tem um investimento não só visando o lucro, você tem o governo ali no controle, às vezes tem outros interesses políticos por trás. Por exemplo, não vamos expandir agora, não tem necessidade de crescer, vamos fechar a casinha, mas para o governo não, pode ser que faça sentido, porque vai gerar emprego, porque vai fazer a economia girar, enfim. Essa é a grande polêmica que existe por trás da empresa estatal e da empresa 100% privada, que tem gente que não gosta, muita gente exige um desconto. Com relação à Klabin, a celulose ela já vinha subindo de preço por causa de um movimento de reposição de estoques na China, no final do ano passado, vem mantendo essa cotação um pouco mais alta. O mercado está ficando mais otimista para 2024. E é o que eu falo sobre você tentar prever o preço de commodity. Não dá, desista, não tente. Porque você tinha uma expectativa muito grande de queda no preço da celulose, mas isso não aconteceu. Então a resiliência atual dos preços da commodity sugere o quê? Oferta e demanda se equilibrando, está conseguindo sustentar o preço um pouco mais alto até no médio prazo, mesmo diante da expansão da capacidade produtiva que a gente está vendo que está acontecendo, principalmente na Suzano, que é uma gigantesca globalmente, se a gente estiver falando de produção de celulose. Então, Klabin é uma empresa que a gente precisa ficar de olho. Na minha opinião, se o projeto Figueira trouxer um retorno interessante, e aí o investidor ele precisa confiar na capacidade de execução de projeto da empresa na gestão, porque se fosse para eu mexer com celulose mesmo, eu não precisava investir na Klabin, né? E outra coisa é o preço da celulose. Se esse preço subir, a empresa tem tudo para andar em 2024 e no longo prazo pagando dividendos, como tem feito historicamente há mais de não sei quantos anos, né? A empresa de mais de 100 anos. Falando agora de Vale, que passa por um momento ali de reflexão para muitos investidores, essa semana o setor de mineração e siderurgia, ele viu uma queda nos preços do minério, influenciada, como eu falei, por uma série de fatores, incluindo dados meio desanimadores do mercado imobiliário chinês, redução na demanda. E com relação ao preço do minério, é difícil a gente ter qualquer previsão. A mesma coisa aqui que eu falei com relação às commodities, no caso da Klabin, da celulose, eu repito aqui para o minério. Então, se você está tentando prever, pode esquecer. Então, ficar confiando em qualquer tipo de previsão, esquece. O que a gente sabe é que, nesses preços atuais, a Vale é lucrativa, gera caixa, pode pagar dividendos. Se o minério de ferro cair, ainda que consideravelmente, a empresa vai continuar gerando caixa e vai continuar pagando dividendos. As ações vão sofrer? Com certeza vão, se o preço do minério cair. Mas a empresa não vai morrer, não vai deixar de lucrar. Para a Vale não conseguir atingir o break-even ali, não gerar caixa, o preço do minério precisaria cair muito, porque ela é uma das mais eficientes do mundo e produz um minério de extrema qualidade, inclusive vende a preços abaixo da média global. O
que eu acho da Vale? Eu acho que nesse caso, nesse cenário extremamente pessimista, as empresas de celulose não vão conseguir manter por muito tempo as suas operações e fazendo investimentos. Então, a tendência é acontecer o que já aconteceu outras vezes. Ela vai sofrer e vai ser uma janela para você acumular ações de uma boa empresa que vai voltar a gerar caixa mais uma vez, gerar muito caixa e pagar muitos dividendos no próximo ciclo de alta da commodity. É o que eu imagino de Vale. Por isso que eu falei, agora quando as ações caíram de 65 ali para 60, 61, eu não comprei. Pode ser que mês que vem eu compre, mas não tem pressa, porque o case de Vale ele precisa de paciência. Para você fazer o famoso buy and hold ali, investir com foco no longo prazo em empresas do setor elétrico, por exemplo, que tem os seus serviços ali reajustados pela inflação, já é um desafio para o investidor, principalmente para quem está começando, que não aguenta essa volatilidadezinha. No caso da Vale aqui, meu amigo, você tem que ter a mente bem tranquila, bem fresca, porque você vai passar por isso, você vai passar por esses altos e baixos e vai ganhar dinheiro se você continuar executando a estratégia. Se não tem estômago, se não tem fôlego, sai fora. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui, vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu, pai!